A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos que neste momento está conosco para estudarmos mais uma escola bíblica dominical. A lição de hoje é referente ao domingo 16 de junho de 2024. Como os irmãos já sabem, o tema do nosso trimestre é a carreira que nos está proposta. Estamos vendo sobre o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. E a lição de hoje é a lição de número 11, fala sobre a realidade bíblica do inferno. Uma lição importantíssima para a nossa formação teológica. Você acredita no inferno? Você sabe que um dia você vai aparecer diante de Deus para um julgamento eterno? Essas coisas são de fundamental importância para a compreensão da realidade da nossa vida. E nós temos um texto para nos auxiliar nesta meditação sobre a realidade do inferno, que está lá em Mateus 25, 41 a 46, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, são palavras de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, uma realidade bíblica muito dura. O inferno existe e precisamos estar muito atentos para isso, para que ainda nesta vida aceitemos Jesus como Salvador, o único justo que morreu para pagar os nossos pecados. Você já aceitou Jesus como Salvador? Se não, faça isso neste momento e acompanhe a lição de acordo com aquilo que vamos ver que o ajudará no entendimento dessa questão. A nossa lição, ela tem 3 objetivos hoje. Mas antes nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção. Senhor meu Deus, nós aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, nos dá a tua graça e humildade para que compreendamos a tua realidade bíblica, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quais são os objetivos? Primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O homem pensa, penso, logo existo. Mas os pensamentos do homem, às vezes, não estão em conformidade com o que está revelado na Escritura. E, embora os pensamentos possam parecer bonitos, eles não são corretos quando nós o comparamos com o que está escrito na Bíblia Sagrada. E nós vamos ver que alguns homens trazem algumas teorias que parecem muito bonitas, mas elas falham. O pensamento humano falha quando confrontado com a palavra de Deus.
Nós vamos também ver como a palavra inferno aparece na Bíblia. E, por último, compreender a doutrina bíblica do inferno, que é a parte mais importante da nossa lição. Compreender a doutrina bíblica do inferno, a única válida para a nossa realidade de vida. O inferno é um tema presente no Novo Testamento, em especial nas palavras de Cristo, que o descreveu como uma realidade vista, como lugar e estado de castigo em que os perdidos estão eternamente separados por Deus. Nós vamos ver isso quando estudarmos uma passagem sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Mas antes vamos dar uma passada na palavra de Deus. Vimos aqui no final da nossa leitura bíblica, Mateus 25 e 46, que irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a temática da nossa lição de hoje. Qual é o pensamento humano a respeito do inferno? Então, alguns filósofos e teólogos, nós precisamos entender que a Bíblia fala de mente cauterizada. Que é uma mente cauterizada? Conhece a Bíblia, leu a Bíblia, mas não entende a Bíblia por causa do pecado que há no homem, por causa da natureza mundana. Ele rejeita a verdade bíblica e cria uma realidade própria. E alguns homens, filósofos e teólogos, negaram a realidade do inferno. E eles ocupam um lugar importante nas universidades, nos ensinos que permeiam a nossa sociedade afastada de Deus. Então, por exemplo, o filósofo Thomas Talbot, professor lá em Oregon, nos Estados Unidos, ele argumenta que a existência do inferno impede a existência do céu. Então, qual é o raciocínio dele? Vejam só como a mente humana é enganosa. Ele fala, olha, se Deus é bom, então ele não pode colocar ninguém no inferno. Se o inferno existe, então é porque Deus não é bom. E se Deus não é bom, o céu não existe. Percebe a falácia do pensamento dele? Se Deus é bom, ele não pode jogar ninguém para uma condenação eterna. E se por acaso acontecesse isso, não existiria o céu, porque Deus não seria bom. Mas ele está longe do pensamento bíblico. O texto bíblico explica muito bem isso. E nós vamos ver a seguir que, além do amor de Deus, existe a justiça de Deus. Então, as duas coisas, elas não se contrapõem, mas elas se complementam. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, no seu devido tempo, ele trata alguns com amor e trata outros com justiça. Tem um outro ensino, um ensino sobre o universalismo. Ele é parecido com esse e é muito mais comum esse pensamento nas igrejas hoje. O John Hick é um teólogo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele traz um ensinamento religioso sobre o universalismo. É uma doutrina de que toda pessoa criada mais cedo ou mais tarde será reconciliada com Deus, a fonte amorosa de tudo. Então, no ensino John Hick, todas as pessoas vão para o céu, porque Deus é bondoso. Nós estamos vendo muito isso nas igrejas evangélicas atualmente, não de uma forma tão clara, não um pensamento teológico, mas um pensamento de que nós podemos aceitar qualquer coisa. E
renegamos a doutrina do pecado, não se ensina mais sobre o pecado nas igrejas, não se exclui pessoas mais do rol de membros, como é ensinado lá por Jesus, falando com Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, desconhecem esse pensamento e estão aceitando todo tipo de pecado dentro da igreja, dizendo que Deus é amor, Deus é bom. Então, nós, pastores, teólogos, irmãos que têm uma doutrina que se contrapõe a isso, mostrando uma outra realidade sobre o inferno na Bíblia Sagrada, nós somos maus e somos preconceituosos, e estamos jogando as pessoas fora da igreja. Isso parece muito bonito, tem a aparência de sabedoria humana, porém, mas é falho, não é? Então nós precisamos entender muito isso, porque hoje se fala muito sobre sabedoria, mas a sabedoria do homem, ela não é nada diante da sabedoria de Deus. Os homens fazem coisas boas, têm inteligência, têm capacidade, mas se toda essa inteligência e capacidade não for colocada aos pés de Cristo, ela perde a sua utilidade. E algumas dessas pessoas consideradas sábias, elas são usadas pelo inimigo para enganar principalmente os jovens que frequentam universidades, que são levados por esses ensinos falsos que afastam a pessoa da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e do que a Bíblia mostra como verdade. O apóstolo Paulo ele faz um alerta sobre isso lá em 2 Timóteo 3:8, ele diz assim: e como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então Paulo fala assim: olha, no meio da igreja vai aparecer pessoas assim, olha, que como Janes e Jambre, citando duas pessoas lá do Egito, que quando Moisés foi mostrar os milagres de Deus para Faraó, eles resistiram à demonstração do poder de Deus, fazendo mágicas, truques humanos, para dizer: olha, o que Moisés está fazendo não provém de um Deus, provém de um truque. Então, eles resistiram. Então ele fala: dentro da igreja tem muita gente tem muito teólogo que resiste, porque as suas mentes já são corrompidas. Eles não têm fé, eles já perderam a fé em Deus. Tome muito cuidado com isso. Os pensamentos do homem muitas vezes têm aparência de sabedoria humana, mas elas precisam ser checadas e confrontadas com a palavra de Deus. A segunda parte da nossa lição, ela fala sobre a palavra inferno, como a palavra inferno aparece na Bíblia. E tem duas palavras comuns na Bíblia Sagrada a respeito disso. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra que aparece é Sheol, que é também usada para sepultura simples, mas também para demonstrar o lugar de tormento que Deus reservou para aqueles que viraram as costas para Ele. No Novo Testamento, a palavra que aparece é Hades. O Novo Testamento é escrito em grego koiné, que é um grego comum, um grego simples. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, nos tempos que o Novo Testamento foi escrito,
a palavra comum em todo o Império Romano era o grego. Então, esse Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que aparece é a Hades. Mas o mais importante é a nossa terceira parte da lição, a doutrina bíblica do inferno. E eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, de 19 a 31, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. São palavras de Jesus. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro somente o mal. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nós vemos aqui algumas verdades profundas sobre a realidade do inferno. Primeiro, que depois da morte, todos estão em um estado de consciência. Então, quando morremos, o nosso corpo vai para a sepultura física. Os cemitérios que conhecemos. Ali o nosso corpo se decompõe, mas o nosso espírito e a nossa alma, ela continua viva. E ela vai prestar conta diante de Deus. Nesse momento, está num lugar temporário. Nós vemos aqui este ensino de Jesus falando que um homem rico morreu, e também morreu um homem pobre chamado Lázaro, que mendigava na porta desse homem rico. E um foi para um lugar de tormentos, lugar temporário chamado Geena, que é uma palavra grega também, em relação a um lixão que havia lá em Jerusalém. Então era usado esse lixão, lá o pessoal jogava o lixo e tacava fogo para que o lixo sumisse. Então, essa palavra é usada para mostrar esse lugar temporário de tormento, em que ali está ainda hoje esse homem rico. Esse homem rico, ele olha
do outro lado e vê Lázaro e vê Abraão. É importante nós ressaltarmos, eu vou explicar depois por quê, que aqui está citando nomes, e então isso não é uma parábola. As parábolas que Jesus contava não cita nomes. Então, alguns teólogos, e principalmente a religião católica, diz que isso aqui é uma parábola, mas não é. É um fato histórico, porque as parábolas não citam o nome. E aqui cita nome, Abraão, Lázaro. Então, esse homem rico vendo Lázaro lá, pediu misericórdia, queria passar para aquele lado. E Abraão falou, não pode, você está aí, já foi condenado, está aguardando só o julgamento. Não dá para passar de lá para cá. Quem está aqui não passa para aí, nem quem está aqui passa para cá. Então, nós vemos uma segunda coisa que é importante. O inferno é real e visto como lugar de tormento. E não existe, terceiro, não existe uma segunda chance depois que uma pessoa morre. Então, há um lugar depois da morte que você continua consciente. É um lugar de tormento, o inferno é visto como um tormento. Não existe uma segunda chance depois que a pessoa morre. Abraão deixa muito claro, olha, você não pode passar para cá. A doutrina católica romana criou, no século XVI, o purgatório. Purgatório, segundo a doutrina católica, que não existe reverência bíblica, é um lugar que as almas, que eles chamam de penadas, ficam lá. Então, quando você acende vela, reza a missa, essas pessoas podem sair de lá e ir para o paraíso, é o lugar onde está Lázaro, Abraão, aguardando o julgamento final de Deus. Não, isso não tem realidade bíblica. Foi usado na época para que as pessoas que não conheciam a Bíblia Sagrada pagassem para missas, pagassem indulgências, que eles chamavam na época, para sair, tirar os parentes do inferno. Isso não existe. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Morreu com Jesus, vai para o céu. É uma realidade mostrada na Bíblia Sagrada. Há um lugar de tormento. E esse homem rico pediu, olha, então já que eu não posso passar, manda mensageiros lá para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, que aí se esses mensageiros do céu forem lá, eles vão acreditar. E é o que Abraão fala, olha, eles têm a palavra de Deus. Quando ele fala até Moisés, está querendo. E os profetas quer dizer, olha, esses homens têm a palavra de Deus. Então não acreditarão nem que algum morto ressuscite. E aqui deixa claro uma quarta doutrina. Não existe a possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos, como é conhecido da doutrina espírita, né? Ou seja, os mortos se comunicam com os vivos. Não existe essa realidade bíblica. O que Abraão fala é que não há possibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos. Então, repetindo, depois da morte, todos estão em um estado de consciência, seja para a condenação, seja para a salvação. O inferno é real e visto como um lugar de tormento, como mostrado
nessas palavras de Jesus. Não existe uma segunda chance. Isso é um terceiro ensino muito importante. Você morreu sem Cristo, está condenado. E não existe a possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Então, o que nós temos de ensino prático aqui é uma analogia, porque alguém fala, mas Deus não é justo, não é amor? Sim, mas Deus é justo. Então, é a analogia que eu quero fazer com os, com os ouvintes para nós encerrarmos, com a prisão dos homens. Hoje existe uma prisão e existe um julgamento. Esse julgamento humano nós sabemos que nem sempre é justo, mas o julgamento divino sempre será justo. Então aí tem uma diferença fundamental. Mas voltando à prisão humana, quem está lá na prisão são aqueles que cometeram crimes, portanto, merecedores de cumprirem as suas penas. E quanto mais hediondo for o crime, mais anos a pessoa passará na cadeia. Algumas legislações estrangeiras, a pessoa pode pegar até prisão perpétua. Não tem no nosso Brasil. No Brasil é no máximo 30 anos, mas nós sabemos que uma pessoa que tem 50, 60 anos, se pegar 30 anos de cadeia, provavelmente morrerá na prisão. Evidentemente que na questão da prisão humana há casos de injustiça, pessoas que estão presas injustamente, mas não vai ser o caso do inferno, onde só estarão pessoas que foram julgadas e condenadas por Deus. Quem são essas pessoas condenadas? São aquelas que não aceitaram a Jesus como Salvador. Então, para entrar no céu, precisa ser justo. E eu, para ser justo, eu tenho que ser justificado por Jesus, que foi o único que morreu como um homem puro para pagar o pecado da humanidade. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, eu aceito essa verdade e vou morar no céu. Então, fica claro que Deus é amor e quem ele ama toda a humanidade, mas nem toda a humanidade ama Deus. Nem todo homem é um homem trabalhador e sincero e moralmente correto. Muitos são criminosos e por isso eles estão pagando as suas penas na cadeia. Foram eles que escolheram, não foi a justiça humana. Assim também a justiça divina não é Deus que escolhe mandar alguém para o inferno, é a própria pessoa que escolhe ir para o inferno, rejeitando a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, mais um detalhe que é importante nós comentarmos, é que, como na justiça humana, a pessoa, quando é pega por cometer um crime qualquer, ela vai presa preventivamente e aguarda lá até o dia do julgamento, quando será realmente condenada. Assim também é agora. Então, como esse rico está lá no lugar do tormento, aguardando o julgamento final que virá, também os justos hoje estão, sua alma e seu espírito, aguardando aquele dia final de julgamento divino. Então, todos, diz a palavra de Deus, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá também fala sobre o trono branco. Então, alguns ressuscitarão depois do milênio para a morte eterna, ou seja, um julgamento eterno de condenação, e outros ressuscitarão para a vida, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Evidentemente que são assuntos escatológicos profundos
que nós limitados não veremos agora, mas uma coisa é certa: as pessoas que morreram sem Cristo estão num lugar de tormento.